Sejam bem-vindos à terceira parte dos filmes mais estranhos que eu vi. Só que, como sabem, esta parte não é decidida com filmes meus, mas sim com filmes que vocês sugeriram. E vamos a eles. Poughkeepsie Tapes é uma sugestão de Guilherme Val. Eu confesso que já vi esta capa na internet, mas nunca tive curiosidade em ver o filme e, sinceramente, depois do que li, depois da minha pesquisa, é um filme que não irei ver na minha vida. E nem sei por onde começar. Primeiro porque Poughkeepsie Tapes é um filme que permaneceu cerca de 10 anos, não de 10, um pouco menos, adiado devido ao conteúdo violento. Porque quem o viu achou muito perturbador. E eu vou explicar-vos porquê. Volto a referir que não vi o filme nem vou ver, simplesmente peguei em pesquisas na internet e tentei sintetizar tudo para colocar neste vídeo. Segundo que eu li, o filme tem uma pequena história sobre um polícia que é considerado e é julgado como um psicopata que existiu nos anos 90. Encontram cerca de 800 cassetes de vídeo em que constam os homicídios desse psicopata. E basicamente o filme funciona explicando e expondo os homicídios, ou seja, durante cerca de 1h30 vocês vão deparar-se com conteúdos terríveis, filmados como se fossem a sério, e esses conteúdos são nada mais nada menos que snuff movies, filmes em que pessoas morrem a sério. Claro que neste filme ninguém morreu a sério, é um filme com atores desconhecidos em que simulam mortes, mas o aspecto degradado da fotografia, aquele aspecto mesmo realista, como se fosse um documentário, faz-nos crer que estamos perante algo real. E o problema de tudo, para mim, é, segundo o que eu li, não sei se isto acontece mesmo, mas segundo informações que obtive na internet, que eu não quis ver o filme, existem cenas de morte, cenas violentas muito, muito perturbadoras. Eu posso explicar algumas, que segundo o que eu encontrei, existe uma cena em que uma mulher é aprisionada por esse assassino, e o assassino corta a cabeça do marido dela e coloca-a no útero. Eu não sei se isto acontece mesmo, porque eu não vi o filme, eu tentei pesquisar e segundo o que encontrei, existe uma cena assim semelhante, segundo o que eu entendi. Eu vou ser sincero, eu gosto de filmes de terror, eu adoro filmes de terror, é verdade, mas tudo para mim tem um limite, e quando um filme começa a lidar com a dor das pessoas, quando começa a existir aquele torture porn, em que vemos a pessoa passar por situações difíceis, por situações muito violentas, em que não existe conteúdo nenhum, esse não é para mim. Eu gosto de filmes como Massacre no Texas, como The Conjuring, como Hereditário, eu gosto de filmes com uma boa narrativa, em que existe, pronto, em alguns casos existe violência, mas é uma violência que é justificada. Também filmes como, sei lá, como Dead Snow ou Babysitter, em que são muito violentos, principalmente o Dead Snow, mas uma violência cómica. E não está lá para nos colocar, como é que é de explicar? Para nos fragilizar, é isso que eu queria dizer, para nos fragilizar. E Poughkeepsie Tapes é um filme que eu não consigo ver. Já que estamos numa onda de filmes pesados, vou passar a um filme que eu vi há uns tempos atrás, vi com a Rita Araújo, que foi ela que sugeriu, e é um filme que eu... assim, é um filme que eu vou colocar o aviso aqui, e saltem porque é uma cena muito chocante. Eu acho que o Instagram vai banir o vídeo, o Instagram e o YouTube vão banir o vídeo, mas eu vou colocar, é o filme chamado Birdemic. Para quem não conhece, é um filme baseado na obra de Hitchcock, The Birds, e chego de falar, eu vou passar a cena e vocês vão ver. É das mortes mais perturbadoras, peço desculpa, até gaguejo, que eu vi na história do cinema. You're gonna show me some gas now. Oh, take it easy, take it easy. I got an extra tank in the back. Good, get it. Pronto, como podem ver, essa foi a morte que vimos no filme. Birdemic funciona como a maior bosta que vi na minha vida. Eu acho que é das piores porcarias, dos piores excrementos cinematográficos que existiu à face da Terra, que ainda existe. E pronto, Birdemic não tem ponta por onde se pega, é um filme horrível, é estranho. É muito estranho por causa disso, por ser tão fraco que é estranho. E o mais estranho de tudo são os efeitos especiais, os efeitos visuais. Eu estou tão exaltado com Birdemic que até me engano.
São os efeitos visuais que vou passar a seguir. Como podem constatar, são os melhores efeitos visuais de sempre, totalmente realistas, totalmente assustadores, sim, assustadores tão péssimos que são. E inacreditavelmente, Birdemic sofreu uma sequela, sim, sofreu. E quem sofre também é quem o vê. Eu e a Rita não conseguimos ver Birdemic até ao fim, é um filme que eu acho que é invisualizável. É um filme que é impossível ver, pronto, não interessa. E é mesmo muito estranho, acreditem. Atrevam-se a ver Birdemic, se forem capazes, não vos vai assustar, vai-vos fazer rir, mas é um filme que é um teste de paciência ao vosso cérebro, acreditem. Paulo Silva sugeriu The Drone, eu desconhecia esse filme, e a premissa por acaso é um pouco curiosa, é estranha, muito estranha, mas curiosa, que é sobre um homem que se transforma num drone, ele basicamente faz o pulo da sua consciência para um drone e começa a ter instintos assassinos. E pelo que o Paulo me contou sobre esse filme, que eu não encontrei muito sobre ele na internet, ele utiliza o drone também para perturbar e ameaçar a sua ex-namorada. Assim, eu pesquisei um pouco sobre o filme e é muito estranho porque a nível de críticas do público são críticas extremamente negativas e enquanto a nível de críticas especialistas, mesmo de críticos de cinema, tem críticas muito positivas. É um filme que eu por acaso fiquei curioso. Outra sugestão é de Gonçalo Ferreira e é Swallow. Swallow, para quem não conhece, é a história de uma mulher que gosta de colocar coisas na boca e de as engolir. Desculpem esta parte. Gosta de colocar objetos na boca e de os engolir. Objetos que inicialmente são pequenas coisas, pequenos fragmentos e depois vão se tornando maiores e mais afiados até que aquilo começa a correr mal. Eu tenho o filme na watchlist há muito tempo para ver, há muito tempo, se calhar desde março, desde o início da quarentena, foi quando ele foi lançado. Ainda não o vi porque também o que o Gonçalo me disse é que o filme é muito estranho, bastante bizarro e que não o recomendo a qualquer pessoa. Não a nível de violência, mas por ser muito estranho, muito parado e bizarro. Mas por acaso agora é um filme que eu fiquei curioso de ver. E como podem verificar, eu acho que a protagonista é muito parecida com a Jennifer Lawrence. Aliás, eu até pensei que era ela mesmo. Obviamente que a sugestão da Rita Vicente ia constar nesta lista. Ela sugeriu A Centopeia Humana. Vocês sabem qual é o filme, toda a gente conhece, nem que se não conhecem o título, conhecem o conceito, que é... Eu vi só um e meio, vi o primeiro e depois vi metade do segundo, porque eu não aguentei ver mais. É sobre um cientista que rapta 3 pessoas e tenta criar uma centopeia humana com elas, em que... Como é que é explicar? Coloca uma à frente, outra presa, costurada pela boca ao ânus de outra pessoa e outra atrás, tipo a formar uma sequência de tipo uma centopeia, não sei explicar muito bem. O primeiro filme eu achei nojento, mas não achei tão nojento como toda a gente dizia, mas é nojento. Segundo vídeo, segundo filme, é a coisa mais nojenta que eu vi na minha vida, é horrível, é muito excremento, é muita violência sem pretexto nenhum. Inclusive, eu parei de ver o filme, vi uma aula, quando estava no secundário, e parei de ver o filme depois da última parte. E a parte em que saltei, nunca irei esquecer, era uma parte em que uma mulher tem um filho num carro e depois esmaga com o pé. Isso é como eu digo sobre Poughkeepsie Tapes, eu gosto de filmes violentos, mas quando a violência é em excesso, para mim é a abortar, é terrível, pá, não consigo ver, é terrível. Baxis e Jorge Piteira sugeriram Vivarium. Vivarium conta a história de um casal que se perde num bairro e sempre que eles tentam escapar do bairro vão parar sempre ao mesmo sítio. É um filme que eu ainda não vi, também tenho na watchlist como Swallow há bastante tempo, mas por acaso é um filme que eu sinceramente até ao final do ano hei de ver e segundo o que eu li, segundo também me disseram, muito bizarro, é um filme que ao início parece uma coisa e depois vai progredindo para outra. Eu estava a pesquisar na internet e comecei a ler alguns spoilers e pensei, não, então para aí, não contes mais nada no vídeo porque é um filme que todos nós temos de ver. Se é estranho ou não, isso não sei, mas pelos comentários que li, também pela sugestão que me deram, é um filme bastante bizarro. Sara Silva sugeriu The Serbian Film, que muitos de vocês já conhecem, muitos de vocês já se atreveram a ver, outros como eu ainda não viram, nem se calhar nem vão ver. Eu pessoalmente sei que não quero ver esse filme. E caso não conheça, Serbian Film conta a história de um ex-ator pornográfico que é contratado para uma última ação na sua indústria, para uma última ação profissional. E ele começa a gravar os filmes, ao início são filmes normais, filmes pornográficos normais, até que começam a ficar mais bizarros. Se calhar é um spoiler, mas eu vou revelar a mesma. Atenção, olha, se vocês querem ver o filme e se não querem saber mais, avancem um bocadinho, mas eu vou revelar uma das cenas. Eu não vi o filme, mas sei o que acontece porque toda a gente me narrou. Há uma cena em que ele viola um recém-nascido.
lá está, como eu falei anteriormente, existem limites para a violência, para mim. Existem limites para o que é interessante de se ver e para o... Opá, eu nem consigo falar. Isto é obsceno, é totalmente terrível. Acho que uma pessoa que tem uma ideia dessas para um filme devia ser... Não sei, devia ser acompanhada psicologicamente, porque... Pá, é terrível. Acho que tem limites e... Opá, colocar um homem a violar um recém-nascido ultrapassa tudo, ultrapassa. E o problema é que o que me perturba é que há psicopatas, se vocês investigarem, se vocês forem ver documentários da Netflix, etc. Há psicopatas que se excitam com esses filmes. Apesar de não serem reais, há psicopatas que se excitam. E isso, pá, isso deixa-me... Não queria dizer uma palavrão, mas deixa-me irritado. Pronto, é a palavra certa, para não dizer outra coisa. Luís Macedo sugeriu Rubber, que para mim é um filme que está equilibrado a este nível com Birdemic, como os piores filmes que eu vi na minha vida. E quando digo os piores, são mesmo os piores, literalmente. Rubber narra a história de um pneu que simplesmente se lembra e começa a matar pessoas. E é essa a premissa do filme. Não há mais nada para ver em Rubber. Eu estava agora a pensar, enquanto estava a dizer as palavras, sobre qual deles será pior, se é Birdemic ou se é Rubber. Para mim, Rubber é ligeiramente pior e Birdemic é isto melhor, isto assim. Porquê? Porque Birdemic é mau, é fraco, tem uns efeitos digitais, nem pior que Rubber, mas Birdemic é tão fraco, e apesar de não testar a nossa paciência, é um filme que até diverte, com aqueles efeitos de porcaria. Tem aquela morte que vos mostrei há pouco, que é hilariante, enquanto Rubber é torturoso de ver, é terrível. Há muita gente que gosta, há uma pequena comunidade que faz de Rubber. Aliás, o filme até se tornou num filme de culto. Eu detestei, e se fosse eleger um top de piores filmes, de certeza que estaria no primeiro ou segundo lugar. De certeza absoluta. Eu não quero alongar muito o vídeo, por isso vou falar sobre algumas sugestões que me sugeriram. Cristiana sugeriu Tree of Life, que é um filme conceituado pela crítica especializada, só que, sinceramente, na minha opinião pessoal, eu detestei, achei um filme totalmente pretencioso, um filme bastante secante. É um filme que tem conteúdo, mas que, sinceramente, não é para mim e se calhar não é para muitos espectadores. Eu sei que se calhar alguns críticos de cinema e alguns fãs de cinema, alguns cinéfilos estão a ver este vídeo e pensar que então és uma porcaria, tu não sabes nada, não percebes nada. Pá, mas a minha opinião é a minha opinião, não é superior à vossa, simplesmente é a minha, e para mim o filme é terrível. Mas se vocês gostaram e se vocês tiverem interesse em ver, vejam. O João Miguel Silva sugeriu The Silence of Lambs, que é dos meus thrillers favoritos, não é o meu thriller favorito. A trama centra-se numa agente que pede ajuda a um serial killer para caçar outro serial killer. Basicamente eu resumi a trama em cerca de 5 segundos. E o filme parece muito mau, segundo que eu resumi. Mas não, é um clássico de cinema e aconselho-vos a verem porque é um filme bastante interessante, é um filme que vocês vão adorar, acreditem. Soraya Cunha sugeriu Ghostland, que é dos meus realizadores de Martyrs, é isso. Pai, nunca consigo pronunciar, a sério, já vou no segundo vídeo em que pronuncio Martyrs, é isso, acho que é isso. Ghostland eu já ouvi e também é bastante bizarro, não é um filme muito violento, mas é um filme bastante curioso e aconselho-vos também a verem, porque tem um twist, tem um bom conceito, tem história, como é que é explicar? Em poucas linhas, eu vou dizer, é a história sobre duas irmãs que se vêem envolvidas com um assassino na casa delas. E não posso contar mais porque depois tem muitas surpresas pelo meio. João Cília sugeriu Cam, da Netflix. Cam apresenta-nos uma Cam Girl, uma jovem que faz lives de sexo em sites para adultos, e há um dia em que ela está muito descansada da sua vida e descobre que há alguém igual a ela a fazer lives nesses sites também, ou seja, uma espécie de sósia. Eu também não posso contar mais porque é um filme bastante interessante. Aliás, eu acho que o filme foi dos melhores que vi em 2018, se não sou em erro, sim. Só que pecou um bocado pelo final. O conceito é muito bom, o conceito é interessante, só que perde-se um bocadinho no terceiro ato. Raul Nunes sugeriu Fraturado, Netflix, que é um thriller que eu não gostei muito, também não desgostei, é um thriller engraçado. Mas aconselho a verem, até porque tem uma premissa bastante interessante e tem um twist que não faz muito sentido, mas também não deixa de ser interessante. Paulo Silva sugeriu Dark Crystal, segundo o que pesquisei, é uma aventura bastante sombria, que conta com a mesma equipa de produção dos Marretas. O filme é bastante assustador para algumas crianças e nos anos 80 foi um pouco, como é que posso dizer, um pouco conhecido por causa desse efeito aterrorizante. E há pouco tempo recebeu uma prequela em forma de série na Netflix. Tânia Tavares sugeriu The Cube. Cube é como se fosse uma espécie de Saw com um escape room, mas uma versão um pouco mais futurista. E conta a história de um grupo de pessoas que acabam presas numa espécie de cubo, num cubo labiríntico, num labirinto em forma de cubo. Pronto, vocês entenderam. E tem de escapar lá com vida. Diogo Simões sugeriu Hereditário.
Hereditário, de facto, é bem estranho, porque vocês assistirem ao trailer, o trailer dá-vos a intenção que estão perante um filme sobre uma criança malvada, uma criança diabólica, e depois o filme não tem nada a ver com isso, é um filme de terror slow burn, é um terror progressivo, em que tudo começa de forma minimalista e depois se vai alongando, vai piorando e até chegar a um final, até chegar a um desfecho em que é BUM! E não pode ser mais. E já que estamos a falar de Hereditário, por último falava Alexandre sugere Midsommar. Midsommar é do mesmo relator de Hereditário e de facto é bem estranho. Eu pessoalmente não gostei do filme. A trama segue um grupo de jovens que vão para o norte da Europa e deparam-se com um misterioso culto pagão. Entretanto, várias coisas estranhas começam a ocorrer e nada do que eles veem é aquilo que parece. Eu particularmente adorei Hereditário e não gostei tanto de Midsommar. Acho que a primeira parte do filme é muito boa, a desenvolver os personagens, a desenvolver os dramas, mas depois aquela parte em que começa o terror, em que começa a ser um pouco mais sinistro e bizarro, eu não gostei. Eu esperava muito mais de quem fez Hereditário. O filme não é mau, mas acho que é um filme que é muito pretencioso e que foi comercializado como o novo nível de terror e não é nada de mais. E esta foi a lista de filmes mais estranhos, compostos pelas vossas sugestões. Muito obrigado a quem colaborou. Deixem o vosso like, comentem, digam sugestões para filmes para analisar, sugestões de listas. Eu estou aqui e até à próxima.